Olá, meus queridos, videoaula de artes. Na aula de artes de hoje, o que é que a gente vai trabalhar? A gente vai voltar um pouquinho lá naquelas páginas que a gente faltou trabalhar. Então, eu decidi que a gente iria trabalhar a história sonora, tá certo? Lá na página 25. A história sonora é uma história que é uma história contada por um narrador. Quem é um narrador? É a pessoa que conta a história, tá certo? Então, quando vocês ouvirem a palavra narrador, é alguém que está contando a história, tá certo? E essa história é acompanhada por sons, tá certo? Então, se aparece na história, exemplo, estava chovendo forte. Então, o som vai aparecer de chuva forte, tá? O cão estava latindo. Uau, 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 uau. Então, alguém vai produzir o som do cão latindo, ou vai ser colocado na história o cão latindo, tá? Nem que seja gravado o som. Então, a história sonora é assim, tá? A história da página 25 é a história, tá? É uma história sonora. Uma história do menino chamado João, que adorava sair para passear com seu cachorro Rex, tá? Então, você vai ler essa história todinha. E se você ver em chaves, você vai encontrar quais são os sons que vai ter que ser produzido. O que é que a gente iria fazer em sala? Em sala, eu iria escolher alguns alunos para fazerem os sons que a história solicita e escolher um narrador, alguém que lesse e contasse a história, tá certo? Não vai ser possível, porque a gente não está em sala de aula, não é? Estamos nesse momento de aula remota. Então, o que é que vocês vão fazer, pessoal? Simples, tá? Lá na página 25 tem todo o passo. Tem dizendo que a professora ia escolher, tá? A professora ia escolher uma pessoa da turma para ser o narrador e escolher outros alunos para serem, se formar um grupo e fazerem os sons dos animais. Então, a história traz o som de chuva, trovão, latidos, ventania, galhos quebrando, choro, chuva fraca, vento fraco, canto dos passarinhos e risos, tá certo? Os sons podem ser com o próprio corpo ou por meio de objetos. Vocês vão escolher aí a forma que vão trabalhar essa história aí com alguma pessoa da sua família, pessoas da sua família, tá? Você vai escolher aí entre vocês quem vai ser o narrador da história, quem vai narrar a história e quem vai produzir os sons da história. Quando na história aparecer os sons, tá certo? Quando for solicitado. Então, faça alguns ensaios, tá pedindo que a gente iria em sala fazer ensaios, tá? Para sincronizar, para a criança saber o momento que iria produzir o som, só que não vai ser possível, tá? E a gente iria fazer uma apresentação, ou no pátio da escola, ou para outra sala de aula, mas isso não é possível. Então, o que é que vocês vão fazer? Só para vocês entenderem o que é uma história sonora, vocês vão ir em casa, escolher uma pessoa da família, tá? Para ser o narrador, para a pessoa ler a história para vocês. E você vai pegar outras pessoas da família para produzir os sons, tá? Eu vou ler a história para vocês entenderem mais ou menos como vão fazer, tá? Então, a história, gente, é a seguinte, né? Como eu falei para você, a história do menino chamado João, que adorava sair para passear com seu cachorro Rex. Numa tarde, como de costume, João saiu para passear com Rex, porém logo começou a chover muito forte. Então tem aí, ó, som de chuva. Ele então se escondeu em uma gruta. Chovia muito, com raios e trovões. Som de chuva, raios e trovões. Vocês vão ter que produzir. Você vai fazer o som, né, da chuva e dos trovões, tá? Aí Rex latia sem parar. Aí vai ter que ter o som de chuva, trovões e latidos. O vento fazia um barulho forte. Aí vem a história, continua. O vento fazia um barulho forte. Ele balançava as árvores, arrastava galhos, quebrava galhos. Parecia que o mundo ia acabar. Aí vai ter que ter o som da chuva, dos trovões, dos latidos do cachorro, da ventania, dos galhos quebrando. Assustado, João sentou-se no chão e começou a chorar. Som de chuva, trovões, trum, latidos, vento forte, árvore quebrando e choro.
Então, todos esses sons vocês vão continuar fazendo. Por isso, ia ter mais de uma pessoa. Cada um ia produzindo um som. Depois do tempo, o vento foi acalmando, a chuva enfraqueceu, os raios diminuíram, os trovões pararam de ressoar. Som de chuva fraco. Vento fraco. Latidos fracos. Au. Au, 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 au. A chuva cessou, o Rex parou de latir. Os passarinhos saíram dos esconderijos e começaram a cantar alegremente, voando de galho em galho. Canto de passarinho. João começou a se tranquilizar e aos poucos perdeu o medo, limpou o rosto e saiu da gruta. Ao ver que o sol estava de volta, alegrando aquele ambiente, ele sorriu e voltou a brincar. Canto de pássaros e de risos. Entenderam, gente? É isso. Você escolhe uma pessoa da família para ler a história e você produz o som que a história pede, tá? Então vai ser interessante, é bem interessante, tá? Mas ainda, fora isso, que vocês vão ouvir a história e produzir os sons, tá? Por isso é uma história sonora. Vocês vão tentar emitir outros sons utilizando partes do seu corpo, tá? Bater palmas, estralar dedos, fazer barulho com a boca. Respiração forte e fraca, bater os pés. Brincar com os colegas, que som cada um vai fazer. Então, você vai brincar, a orientação é brincar com alguém da sua família, tá? Você vai indicar um aluno que deverá produzir um som com apenas uma parte do corpo. Então, você vai pedir para uma pessoa da família ou você vai produzir o som com uma parte do seu corpo. Por exemplo, com a mão. Aí, depois a outra vai dizer com o pé. Aí, vai tentar emitir um som com os dedos. Depois de todos eles tiverem produzido algum som, vocês vão organizar um ritmo com assobios, estalos de respiração, palmas, pés, nariz, entre outros sons. Vocês vão escolher aí os sons que querem produzir e vai criar com ritmo, tá? Lembra que com ritmo direitinho. Então, vai. Então, vocês vão tentando aí criar uma musiquinha aí com estilo. Bota uma regra, 2 palmas. 2 estralos, um assobio, deixa eu ver mais, uma respiração, um estalo, assobio, palmas. Aí tenta colocar e fazendo ritmo aí, palma, pé, estrala, assobio, palma, pé, estralo, assobio. Então, vai tentando e vai criando o ritmo de vocês, tá certo? Depois, você vai registrar no espaço abaixo, tem 2 linhazinhas, do que você mais gostou de fazer nessa atividade, de produzir sons com a parte do corpo, tá? É isso a proposta da aula de artes. Então, você vai produzir sons, você vai criar sons na história e depois vai ver, escrever aí como é que foi essa atividade para você. O que mais gostou de fazer? Por exemplo, vai dizer, eu gostei de produzir som com o meu corpo. Eu gostei de histórias com sons diferentes. Na realidade, trabalhar os sons, tá? O que é que você gostou de fazer? Então, a gente tá trabalhando sons, né, no geral. Sons na história e sons utilizando partes do nosso corpo, gente. Então, a gente vê aí que o som não só vem de instrumentos musicais. Nosso corpo produz sons também, tá certo? Então, vocês vão aí direitinho escrever nessa página 26, lá no finalzinho, o que você mais gostou nessa atividade, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Boa aula e caprichem na atividade. Utilizem pessoas da sua família, primos, quem puder lhe ajudar a fazer essa leitura da história sonora e a criações com o corpo, tá certo? Tchau! Até a próxima!